Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia começa agora para todo o Acre com uma discussão importante para as nossas cidades da floresta. E um dos instrumentos mais eficientes para a melhoria da qualidade de vida na zona urbana é o Plano Diretor. Rio Branco participa agora de um momento muito especial, que é a revisão do Plano Diretor. Para discutir um pouco sobre a mobilização que isso envolve, tanto do poder público quanto dos movimentos populares, nós convidamos o coordenador do Plano Diretor Participativo, José Otávio, que conversa com a gente no segundo bloco do programa. E também chamamos o pastor Jonas, que é presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco. Boa noite, pastor Jonas, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Ideias da Aldeia. Boa noite, o prazer é meu poder estar aqui para colaborar nesse momento histórico da nossa cidade de Rio Branco. Por que o senhor classificou como momento histórico? A revisão do Plano Diretor. O Plano Diretor de Rio Branco é muito antigo, a década de 80, dos anos 80, e de lá para cá muitas coisas precisaram ser adequadas e não foram adequadas. Então o prefeito Angelim, com a sua equipe de governo, o Plano Diretor, José Otávio, tem se esmerado muito. E durante muitos meses nós temos trabalhado, a Câmara Municipal também contribuído e está quase na parte final desse projeto. Então eu falo histórico porque após a aprovação desse projeto, a Rio Branco terá instrumento para que tanto o poder público como as associações, os empresários, os investidores possam saber como, aonde investir na cidade de Rio Branco. O trabalho da Câmara de Vereadores e o Plano Diretor, que relação existe aí? Há uma cumplicidade muito grande. Desde o começo, a Câmara, através do vereador Gessé Santiago, é o presidente da Comissão de Urbanismo, tem participado. Outros vereadores também, acompanhado a população nas discussões, nas sugestões, porque no final deságua na Câmara Municipal. Somos nós que vamos discutir e aprovar finalmente. Então, para que não fôssemos surpreendidos com algumas dificuldades, algumas mudanças, resolvemos então aceitar o convite e ser parceiro do prefeito Angelim, da prefeitura. Isso tem sido muito produtivo, estes encontros, estas reuniões. O senhor falou anteriormente que desde a década de 80 o Plano Diretor não fez o que deveria fazer, o que faltou? Mais envolvimento dos movimentos populares, mais engajamento dos vereadores da Câmara de Vereadores, o que faltou? Muitas coisas, entre elas poderíamos citar esta que vocês falou, com relação tanto aos movimentos populares como ao poder público, Câmara dos Vereadores, E hoje, quando o prefeito Raimundo Angelim assumiu, ele fez algumas mudanças, removeu alguns camelões ali do centro da cidade. Isso causou impacto. A população que nos assiste pode pensar rapidamente o que algumas cidades, aqui mesmo na Amazônia, no Nordeste, ou até fora do país, como no México, em Bombaim, na China, você vê aquele aglomerado de casas, aquelas favelas, tudo isso por falta de um plano diretor. Então, nós que estamos no poder, somos responsáveis, não somente para teorizar, para pregar melhoria de vida, mas também praticar. E o plano diretor, eu diria que é uma espécie de bússola, uma espécie de mapa de guia que vai direcionar aonde a cidade deve crescer. Aqui é possível construir um prédio público com 2, com 4, com 5 andares ou não. Então, tudo isso está sendo discutido amplamente. Esta minuta que vamos discutir amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no auditório da Secretaria de Fazenda, ela traz isso, ela convida a população mais uma vez para que possa dar a sua sugestão, apresentar as suas ideias para incrementar esse plano diretor. O prefeito Angelim, logo que assumiu, criou uma comissão de defesa dos espaços públicos ou qualquer coisa parecida com isso. E aí fez esse trabalho de varredura pelo centro da cidade, removendo camelôs e tal. Aqui no centro, ao lado da antiga sede da Biblioteca Pública, começa o retorno de alguns ambulantes. O que faltou? Por que eles estão voltando para ali? É muito difícil. Todo prefeito que quer realmente com seriedade tratar, ele sofre. Isso é uma medida até impopular muitas vezes. É preciso que tenha um acompanhamento.
Eu, por exemplo, quero colocar aqui uma coisa que desde o começo do nosso mandato nós temos defendido a criação da Guarda Municipal. Não para reprimir, mas para ajudar a cuidar da cidade. Já conversei com o prefeito Angelim pelo menos em 2 ocasiões e antes do final do nosso mandato nós vamos estar implantando aqui em Rio Branco a Guarda Municipal. Porque Rio Branco é a única capital do Brasil que não tem Guarda Municipal. O que ela mudaria? Ela mudaria na questão do acompanhamento, da educação das pessoas. Porque se você permite, se o poder público permite que um camelô, que uma pessoa põe uma banca hoje, se não houver uma coibição, amanhã tem 2, depois 3 e de repente tem um aglomerado, como em muitas coisas. Sempre começa com um. Então a Guarda Municipal será uma espécie de guardiã tanto dos espaços públicos, daquilo que já existe, como também para onde não é para existir. Se uma praça é para um fim, se um logradouro público é para um fim, não se pode permitir que as pessoas venham. Nós entendemos a falta de emprego em todo lugar, mas não se pode também permitir que as pessoas possam usar esse tipo de expediente para tornar nossa cidade uma cidade ruim de se viver, de se morar, aonde começa a se vender uma coisa, depois começa a vender comida, ali a falta de higiene e assim por diante. E nós entendemos que a Guarda Municipal, muitas coisas vão melhorar em nossa cidade. Pastor Jonas, em relação às regionais, Rio Branco foi dividida em 9 regionais, é isso? Ou 7? Foram 6 regionais. 6 regionais. Isso. Tem funcionado? Como é que anda o trabalho da Câmara dos Vereadores em relação às regionais? Tem funcionado sim, inclusive as reuniões para discutir o plano diretor foram através dessas regionais. Isso, o prefeito Angelim na campanha falava da criação dessas regionais. Algumas pessoas não entendiam, pensavam que era criação de cabide de emprego. Claro que não. E a prova disso é que em algumas regionais já está sendo criado toda uma estrutura, tá certo? Não somente para que o prefeito, com a sua equipe, ele tenha uma maior facilidade para chegar junto da população, como aqueles representantes, eles possam dizer aonde é que está faltando. Hoje, por exemplo, a minha área de atuação, digamos, o meu reduto eleitoral, na área da Sobral, ali do João Eduardo, e ainda ontem o governador esteve com o prefeito, lá na rua Rádio Farol, ali na rua 15, que durante muitos anos esteve nessa situação. Mas quem decidiu que a rua Rádio Farol e a rua 15, ginásio coberto, deveria ser asfaltada? A população. Nas reuniões, nestas regionais, porque muitas vezes um gestor, ele se isola muito da população. Rio Branco não é uma cidade grande e nem tampouco pequena, já ultrapassou a 300 mil habitantes. Então essas regionais vieram para somar o trabalho da prefeitura para que pudesse dar mais qualidade. Então, a nosso ver, para nós também vereadores, tem sido bom. Porque se nós queremos participar de uma reunião, nós sabemos, vamos para a Regional 1, Regional 2, e ali nós vamos estar bem perto da população para sentir as dificuldades, os seus dramas e também apresentar as indicações dos projetos que aquela regional está precisando. Pastor, o senhor já tem quase 30 anos de vida religiosa, muito envolvimento com as comunidades. Nesse 1 ano e meio de administração do professor Raimundo Angelim, o senhor tem notado alguma mudança em relação à comunidade com o poder público municipal? O senhor conseguiu observar alguma mudança? Sem dúvida alguma. Como cidadão e como também homem público hoje. Como eu falei, a minha região é da Sobral, aquela região ali que nós trabalhamos como pastor, dirigimos igreja ali. E durante muito tempo, aquela região e outras da cidade, quiçá a Rio Branco, esteve abandonada. Mas hoje, se você está lá no Belo Jardim, tem uma ação do governo. Se você está lá na Sobral, se você está no Calafate, Mocinha Magalhães, Jorge Lavocar, Mauro Bittar, Habitat Brasil, então Rio Branco, na verdade, se tornou um canteiro de obras. Ora o governo do estado com as suas obras estruturantes, as obras principais como a Via Verde recém-inaugurada. Então tudo isso, para nós que vivemos, moramos em Rio Branco, as obras do governo, da prefeitura, são obras que nos enchem de orgulho. Você pega o seu carro, vai final de semana e você vê famílias passeando. São lugares turísticos.
não só de via de transporte, mas turístico, porque, como o Jorge sempre fala o governador, eles estão cuidando da cidade de Rio Branco, do estado do Acre. Então eu me sinto orgulhoso de fazer parte da Frente Popular, dessa geração de gestores que estamos preocupados realmente com a população. E isso nós pagamos um preço para poder chegar onde nós chegamos e queremos mais ainda. Estamos apenas no começo, cremos que o melhor ainda está para acontecer na cidade de Rio Branco e também no estado do Acre. A Operação Cidade, que é uma grande intervenção do poder público estadual, essa parceria entre o governo e a prefeitura, ela poderia, essa Operação Cidade, poderia ser feita se não houvesse essa união entre Estado e município? Dificilmente. O governador Jorge Viana até tentou na gestão passada, mas não foi possível. Ele lutou para que isso acontecesse. Hoje as pessoas falam, mas por que o governo não injetou dinheiro na outra prefeitura? Porque não tinha projeto, estava inadimplente. É tanto que o prefeito Angelim já pagou quase uma fortuna de dívidas da gestão passada. Ficou um rombo nos cofres públicos. Então hoje nós vemos a seriedade. A Câmara Municipal, só nesses últimos 60 dias, nós aprovamos mais de 20 milhões, tá certo? De convênio. No caso, quero citar aqui o lixão que vai ser feito, são mais de 9 milhões de reais. Será um lixão modelo, como o projeto fala que nem urubu vai poder sentar, porque não vai ter nem odor, mau cheiro. Então tudo isso, Rio Branco está realmente se preparando para ser a capital do norte na próxima década, tá certo? Então é uma luta que nós temos o prazer de estar diuturnamente nos bairros, acompanhando o prefeito, ora o governador, nas inaugurações. Nós cremos que daqui a alguns anos, não é nem ano, as pessoas que vão para fora de Rio Branco, 3, 4 meses, quando volta a Rio Branco, vê uma coisa nova. Tá? Então tudo isso enche de orgulho a população de Rio Branco. Eu fico pensando que, com todo respeito, eu não queria ser oposição nessa hora. Não queria ser, porque é muito difícil bater em quem produz, em quem trabalha, em que gere as coisas públicas com seriedade e competência. Pastor, para finalizar o nosso bate-papo nesse primeiro bloco, vocês fizeram um grande zoneamento da cidade de Rio Branco. Eu tenho aqui comigo, vou mostrar aqui, uma parte desse, o macrozoneamento urbano da cidade de Rio Branco. Por que ele foi necessário? O que isso aqui ajuda na administração e nos trabalhos da Câmara dos Vereadores? Eu falei agora há pouco que, na minha, até uma maneira simples de colocar, para que a população possa entender, o plano diretor ele é uma espécie de bússola. Ele diz para onde pode ou não pode crescer, o que deve ser ali construído. Então nós temos aí o Zé Otávio, ele com muita propriedade, ele vai falar no outro bloco com certeza disso aí. Então isso são áreas específicas. Nós temos 2 áreas aí que Rio Branco, ele pode chegar, como está hoje, no território que nós temos, até 750 mil habitantes. Depois daí, no ano 2015, 2020, vamos ver para onde vai crescer. Só que estas áreas já estão hoje mapeadas para evitar o quê? Invasão, pessoas que se apropriam de pedaço de terra indevidamente, fazem um loteamento irregular e depois todo o pepino vem para a prefeitura, quando na verdade são pessoas aventureiras que vêm para Rio Branco para tentar lotear, para tentar fazer alguma coisa irregular. Então a prefeitura, com essa aprovação do plano diretor, não vamos permitir que isto mais aconteça. Então queremos de forma legal. Eu passei agora, essa semana, no antigo Parque do Sabiá, e ali todo o asfaltamento. Você entra lá no Apolônio Salles e você sai aqui na estrada do Xavier Maia. E alguém falou assim, mas por que de colocar asfalto e não tem casa? Eu digo, deve ser assim. Primeiro urbanizar, coloca o asfalto, coloca energia, água, depois faz as casas. O que acontece às vezes é o contrário. O indivíduo passa ali uma máquina, sem ter infraestrutura nenhuma, sem ter energia, constrói a casa e vai reclamar depois do poder público. Então o plano diretor, concluindo, ele é a bússola que vai dizer aonde se pode, aonde se deve construir e quando se pode fazer isso.
Pastor Jonas, nosso tempo infelizmente acabou. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Ideias da Aldeia. Eu agradeço muito também a oportunidade de poder externar um pouco e dizer que a Câmara Municipal está contribuindo e muito para que a nossa cidade de Rio Branco seja uma cidade boa de se morar, onde os nossos munícipes tenham orgulho de dizer que eu sou de Rio Branco, estou aqui e Deus abençoe cada dia a cidade de Rio Branco. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço. Bom, e essa foi apenas uma parte da conversa sobre o plano diretor. No segundo bloco, nós voltamos com José Otávio. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta. No primeiro bloco, nós conversamos com o pastor Jonas sobre o trabalho da Câmara Municipal de Rio Branco e a elaboração do plano diretor. E nesse segundo bloco eu converso com José Otávio, ele que é o coordenador do plano diretor participativo. Prazer recebê-lo aqui, José Otávio. Igualmente, uma boa noite a todos os ouvintes, né? É um prazer estar aqui apresentando o que eu estou chamando assim, o filho da cidade. Né? Por que o filho da cidade? Porque, olha só, como o pastor João estava colocando, o plano diretor de 86 foi um plano muito bem feito, muito bem elaborado, mas até pelas condições políticas da época, nós estávamos vivendo a nova república, a redemocração do país, a participação popular ela ainda era muito incipiente. E com a promulgação do plano diretor, não houve um trabalho dos gestores subsequentes na divulgação, no emprego dessa lei, para que ela tivesse um efeito duradouro. Até porque, sabe que aqui em Rio Branco, principalmente na Amazônia como um todo, tem a indústria do jeitinho, né? E com isso, nós tivemos aí praticamente 17 emendas a essa lei, que ao final o objetivo central dela ficou invertido. Para você ter uma ideia assim, ela zoneava algumas regiões onde você podia edificar, outras não, e com um ano e pouco depois, liberaram de 4 pavimentos para 10 pavimentos. Depois liberaram, eu sei que no final você só não podia fazer edifício em área verde. Ou seja, perdeu todo o sentido, perdeu a legitimidade que ela tinha no começo. A cidade ficou como sem regras. É isso? Sem regras, exatamente. E aí, com o advento do Estatuto das Cidades, promovido pelo nosso governo federal, com a criação do Ministério das Cidades, a Conferência das Cidades, o financiamento, né? Nós estamos produzindo mapas, para você ter uma ideia, financiados pelo Ministério da Cidade através do HBB BID, né? Que é uma fonte de financiamento do Ministério das Cidades, que em parceria com a Secretaria das Cidades, que é do Estado, está promovendo. Aqui em Rio Branco nós já fizemos o de Feijó, vamos estar iniciando, aí é uma equipe que trabalha um pouco com essa área de urbanismo, os municípios aqui do Alto Acre, esses Brasileiro, que estão tendo o impacto, os municípios isolados. Mas veja bem, pelo Estatuto, cidades com mais de 20 mil habitantes necessitam até o dia 6 de outubro de estarem com seus planos diretores revistos. Por que isso? O Estatuto ele prevê que se faça uma alteração no paradigma da lei, ou seja, desde o Império Romano que a gente tem lei para pagar imposto e ter medo de ser preso, né? Eu acho que o Estatuto ele traz uma nova visão do que é uma lei. No momento que você faz um plano diretor participativo, onde você constrói isso com a sociedade, com a Câmara de Vereadores, com o poder público, você está pactuando, você está fazendo um acordo. Então, a lei ela passa a deixar de ser punitiva para ser propositiva, para levar as pessoas a um avanço, vamos dizer assim, né? Ô Zé, tu tens observado, vou repetir para você uma pergunta que eu já fiz inclusive para o pastor Jonas, mas tu tens observado que nesse 1 ano e meio de administração do prefeito Angelim, esse pacto entre a Câmara dos Vereadores, comunidade e prefeitura, ele tem sido feito de uma forma harmônica? Eu
Eu creio que sim. Eu acho que mais do que harmônico. Eu penso assim que existe uma amizade, é uma coisa rara você ter assim, amizade da população com o poder público. É rara porque geralmente isso aí cria-se embates políticos, né? Então... O que eu tenho sentido, e com essa questão do plano diretor, desde o ano passado nós fizemos foram criadas regionais para facilitar a administração das regiões, ou seja, você agrupa um determinado setor da cidade, então fica mais fácil você fazer o gerenciamento dos recursos naquela região. Então esse é o propósito. Só que daí você começou a trabalhar com a centralidade da regional e dos bairros. Porque erroneamente, né, toda associação de moradores se auto-identificava como bairros, e na verdade não é. Né? Inclusive a revisão do plano diretor está discutindo isso. Nós estamos trabalhando junto com a UMAB, FAMAC, CMP e outros organismos da sociedade civil organizada a redivisão desses bairros, porque o nosso CEP não funciona, é um caos. Nós temos 500 e poucas ruas com assim, Rua A, rua projetada deve ter umas 10, né? Então Edmundo Pinto tem 15. Bom, tem vários nomes, Capitão Siria, como moro numa, tem mais 2, né? Eu tenho conhecidos que não conheço, que recebo as correspondências dele de vez em quando, né? Então isso é muito complicado para você ter uma cidade já passando 300 mil habitantes, se a gente não arrumar esse negócio, se a gente mantiver essa liberdade de atuação. Eu estou vendo do ponto de vista físico, do sujeito ir lá colocar uma casa no meio da rua, que aqui é muito cheio disso. Nós temos 700 quilômetros de rua e mais ou menos, no máximo, 70 quilômetros te levam de um lugar a outro. Você vai ter aqui o corredor da Ceará, Isara Parente, Nações Unidas, e depois só tem ruas que vão acabando. Tem uma casa assim, onde devia ser uma rua, porque algum iluminado deu o que seria a rua para um caba lá, que era... sei lá, não vamos entrar nesse mesmo, mas tem esse tipo de mazela política e social aqui em Rio Branco que acaba levando. Então, quando o prefeito, a nossa administração iniciou, fizemos um orçamento participativo, juntamente com o governo estadual e o governo federal, repassando verbas para que o atendimento, não dinheiro, mas asfalto, máquinas que o DERAC emprestou, passou para a prefeitura, através de convênios com o BNDES, governo federal, e aí a população começou a perceber que era sério mesmo, que era para valer mesmo essa parceria. Eu percebo assim que na construção do plano diretor nós tivemos um sucesso por conta desse momento político. Por quê? Porque essas pessoas, a população está tendo, não é fé, não é acreditar, estão parceiras mesmo, se orgulham. Eu não nasci no Acre, mas... Quando toco o hino acreano, eu fico mareado, né? Porque além de ser muito bonito, tem essa sensação de você estar construindo alguma coisa junto com mais outras pessoas. Né? Otávio, mas o plano diretor, ele é uma exigência constitucional, né? Exato. A partir de qual cidade é obrigada a fazer o plano diretor? Aqui no Acre, Rio Branco, nós já fizemos Feijó, temos Cruzeiro do Sul e Tarauacá, que eu não tenho... Tentamos, através das secretarias de cidades, provocar, incentivar. Eu sei que em Rio Grande do Sul tem uma equipe fazendo, mas Tarauacá não tenho notícias. Cena Madureira está sendo feito, a gente participou, eu estava nas secretarias de cidades, aí, por força do plano diretor de Rio Branco, o prefeito Angelim, eu me demiti do Estado e o prefeito Angelim me nomeou na prefeitura, eu sou assessor de planejamento da SAFA, da Secretaria de Floresta, Reforma Agrária e Agricultura da prefeitura, né? Então eu tenho uma dupla função, trabalho junto com o FADEL nessa área mais rural, mais do município, né? Mas assim, não perdi o foco nem o compromisso com essa questão do planejamento do nosso estado. Então, Serra Madureira está garantido, Cruzeiro do Sul sei que está fazendo, não sei como, Tarauacá, encontrei com o Luiz Meleiros anteontem no supermercado, ele é vereador pelo PCdoB lá de Tarauacá, disse que não está sendo feito. E aí, nós teríamos aqui o Vale do Acre, Brasileia e Epitação estão lambendo, já estão com 18 mil habitantes, já... Estão no limite ali. Estão no limite. Então, o governo do Estado, através da Secretaria de Cidades, e aí, junto com a AMAC, a Associação dos Municípios do Acre, né, nós vamos estar fazendo um grupo desses técnicos de Sena, de Feijó. O pessoal que participou desses planos diretores, nós vamos estar fazendo uma força-tarefa aí, para estar fazendo plantas diretores para os municípios
como Jordão, Santa Rosa, Taumaturgo, e planos diretores para essa área de fronteira, que vai ter aí um impacto muito grande com a ligação com o Pacífico, tanto quanto o Rio Branco. Esse plano diretor nós já estamos percebendo esse impacto que Rio Branco vai ter com a ligação com o Pacífico. Né? Zé, você trouxe aqui alguns mapas, alguns documentos. O que eles mostram para a gente? Bem, tudo isso aqui está no site da prefeitura. Eu queria aproveitar, assim, em qualquer lan house, o pessoal diz assim, eu não tenho computador, tá, mas vai na lan house jogar joguinho, né? Então a meninada, a rapaziada do segundo grau que está na universidade, eu acho que tem uma oportunidade rara de poder opinar numa cidade que daqui 10 anos eles vão estar vivenciando os problemas que agora podemos resolver ou não, né? Correto. Então veja bem aqui, ó, a gente começa com a topografia do município. Pode mostrar para aquela câmera ali, né? Aqui, vê se está enquadrando, dá uma enquadrada aqui, ó. Então aqui assim nós temos a topografia do município. Essa mancha aqui, me ajuda aqui. Essa mancha mais escura aqui, ó, é o perímetro do nosso município. Esse verdinho aqui é o Riozinho do Rola, e esse vale aqui é o Vale do Acre. Essa parte mais clara aqui é onde está a cidade. Esse vermelho aqui é a mancha urbana. Aqui está o Quinari, aqui está o Bujari, Porto Acre. Isso aqui é uma escala bem reduzida. Estamos em Chapuri aqui, vai até Cis Brasil, essa máscara, né? E aí, tudo isso aqui está no site. Aqui nós temos a cobertura vegetal, aqui está o branco, a mancha urbana, a BR-364, aqui é a estrada de Porto Acre, BR-364, aqui o Quinari, né? E o que está mais escuro aqui é a ação antrópica. Isso facilita, esse trabalho que está sendo mostrado aí, isso facilita em que na gestão? Na gestão e muito porque, por exemplo, a Secretaria de Floresta e Agricultura, por exemplo, não tinha esse mapa de solos, que é do zoneamento. O que ele indica, esse mapa? Ele indica as categorias de solos, isso já numa escala que foi, o IMAC baixou de 1 milhão para 1 para 500 mil, e nós estamos fazendo um zoneamento que vai ser um complemento do plano diretor de Rio Branco. Então nós estamos indo para uma escala mais baixa, para a gente saber realmente esse solo, qual solo é bom para pasto, qual solo é bom para se manter a floresta através de manejo, de SAF e de outras formas de se ganhar. Porque o pessoal entende muito errado essa questão do Código Florestal, dos 80% que a Amazônia diz que tem que, as pessoas entendem preservar. Não é. É uso racional, não pode fazer corte raso, não pode transformar em pasto. Mas você tem N maneiras de obter lucro, obter renda através disso. A castanha é um exemplo. Lá em Chapuri está sendo já construída a fábrica de camisinhas. A borracha, não aquela da pela da borracha, aquela técnica antiga, com aquele valor nominal antigo, mas assim, uma nova forma de você coletar a seringa vai estar sendo introduzida a partir de Chapuri, e a Floresta Chico Mendes está beirando aqui Rio Branco. Vai ter impacto sobre isso, né? Então aqui nós, vou rapidamente aqui só passar que temos a população, tudo está na internet. Eu gostaria muito que as pessoas visitassem o site. Qual é o site da prefeitura? A prefeitura é pmrb.ac.gov.br. Simples. Entrando na página inicial tem um banner, né? Logo em cima, um retangular coloridinho, clica lá, aí você vai ter acesso. Isso aqui é o diagnóstico, a história de Rio Branco veio desde Leotel Maia, desde o comecinho da cidade até os dias de hoje, seus problemas, suas mazelas, né? Nós temos aqui, ó, onde tem escola, onde tem banco, todos os mapas, onde está pavimentado, onde tem esgoto, o tipo de pavimento, todas as informações necessárias para que a pessoa... Aqui, ó, isso aqui é um mapa da evolução da cidade. Vamos mostrar por último esse mapa? Tá. Para a gente não ficar muito... Tá, beleza. Isso. Então aqui em vários quadros vai mostrando aqui a evolução da mancha urbana até chegar nos dias de hoje. Esse de amarelo aqui, vamos finalizar com esse. Esse amarelo significa o quê? A mancha urbana de Rio Branco na década de 80. Isso aí era Rio Branco em 1980, 85? Essa primeirinha aqui, ó, é Rio Branco na década de 40, em 1948. Nossa Senhora. Então tem toda essa sequência para as pessoas formarem opinião, para entender por que nós estamos macrozoneando dessa forma a cidade. E aí, essa lei, baseada no Estatuto das Cidades, ela muda esse paradigma da lei, como eu estava falando. Não é uma lei punitiva, é uma lei propositiva. Então, ela parte do pressuposto que você não tem que zonear a cidade assim. Aqui vai ser comércio, então o metro quadrado vai ser mais caro da onde é residência. A lei entende a cidade como
a teoria dos conflitos, a teoria dos incômodos, né? Então, veja bem, essa mancha mais escura aqui é a Rio Branco, que existia em 1960, 70, e que hoje é consolidada. Tem asfalto, tem luz, tem linha de ônibus, é uma cidade, a cidade consolidada, como nós chamamos. Essas outras duas zonas aqui, mas elas vêm dessa macrozona maior, eu digo que parece uma bomba atômica, Rio Branco, né? Ela cresce assim, né? E essa parte rosa aqui, ó, é a cidade, a Rio Branco que ainda não se consolidou, a que falta acabar. Que pode ser melhor organizada. Exatamente. Então, veja bem, nessa tese da lei propositiva, da lei construtiva, nós trabalhamos o seguinte: você pode tudo desde que você não incomode seu vizinho. E para isso, você tem que tratar a visão do zoneamento dos espaços urbanos como os espaços que te dão conforto ou que te tiram conforto. Então, se você imaginar que lá na periferia, no lugar onde você não tem luz, você mora numa invasão, que não tem luz, que não tem água, que não tem esgoto, você tem mais incômodo do que alguém que mora no bosque, tem água, luz, telefone, tudo a seu serviço. Então a lei trata de áreas, e é isso que nós vamos estar discutindo amanhã lá na Câmara, desse zoneamento que trata aqui Rio Branco, já dividido aqui na área desse aquífero que foi descoberto pela CPRM, que é um órgão ligado ao Ministério das Minas e Energias, que pela primeira vez fez um estudo do nosso subsolo para saber onde mesmo que podemos botar casa, prédio, rua, onde é mais barato, onde é mais caro. E aí detectou-se que nós temos um aquífero aqui do outro lado do rio, não sabemos ainda a dimensão, mas ele pode ser uma reserva estratégica. Nós vimos no ano passado o Rio Acre quase se apartando aí, e o pessoal falou: a cidade ela pode crescer? Foi a pergunta que foi feita ano passado, né? Em função da água. Em função da água. Não existe. Roma, ela caiu porque os bárbaros derrubaram os aquíferos. Roma tinha 1.200.000 habitantes, de repente passou a ter 1.200, porque não tinha água. E sem água não tem uma cidade, né? Então esse zoneamento está feito, e dentro desse zoneamento nós vamos ter as áreas. Ô Zé, só para a gente, eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas só para a gente finalizar, para a gente mostrar realmente a importância de como a comunidade pode participar dessas discussões, amanhã vai haver uma discussão importante, uma audiência pública. Exatamente. Na Secretaria de Fazenda. Quem pode participar dessa discussão? Todo mundo, e principalmente as pessoas que tenham lido isso, tenham lido esse material que está disponível na internet há 15 dias já. Eu sei que muita gente leu, porque a nossa taxa de frequência no site é bastante razoável. Então, o que nós vamos estar ouvindo, ou seja, a Câmara Municipal, que é a promotora, isso é inédito no Brasil. Mas o encontro a audiência pública vai ser no auditório da Secretaria de Fazenda, que não é em frente à Câmara, portanto, a Câmara Municipal se desloca para um outro recinto e ali realiza a audiência pública. De que horas a que horas? De 8 da manhã até às 6 da tarde. Ao final da tarde, vão estar sendo eleitos os delegados, que são os representantes dos segmentos sociais estabelecidos na Conferência da Cidade e no Conselho Nacional da Cidade. Então, nós vamos ter 60 delegados que, a partir dessa audiência pública, mediante isso já foi apresentado, e que vai ser mérito amanhã de considerações, de críticas e de observações, tá? Mediante todos esses elementos, vai estar redigindo e aprovando o texto final. O texto final vai estar disponível para a população no dia 21 de julho, desse mês de julho, que é a data que a gente publica no site da Prefeitura. Então, qualquer cidadão do Brasil, do mundo, vai poder ler a nova lei do Plano Diretor, com os mapas, com os anexos, com as explicações referentes. E no dia 3 de agosto, nós vamos fazer o que é solicitado pelo Estado das Cidades, que é o Congresso do Plano Diretor, onde nós vamos estar fazendo a leitura da lei, e aí esses delegados e a população poderão ainda assim fazer alguma consideração, algum aparo no que for pertinente, lógico, né? Então, existe um roteiro, um regulamento. Não vai ser possível, porque não é a pauta, as pessoas se referirem à sua rua, ao seu bairro. Nós vamos estar discutindo a lei. Então, aí está pressupondo que as pessoas tenham lido pelo menos esse volume aqui, que está no site, portanto vão estar comentando esse volume. Fora disso aqui não vai ser aceito observações, porque nós estamos tratando da lei do futuro de Rio Branco, né? Zé,
Claro que sempre fica a impressão de que não falamos quase nada quando se fala da nossa própria cidade. Por isso que eu estava falando que é o menino que está nascendo. Olha, mas nós agradecemos muito a sua presença eu que agradeço, aqui. Essa discussão foi muito boa. Espero tê-lo aqui com outras novidades a respeito do plano diretor. Se assim Deus nos permitir, né? Foi um prazer e eu espero contar com a presença de várias pessoas lá a nos ajudar a construir essa cidade do futuro. Bem, esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje, discutindo sobre o futuro da cidade de Rio Branco. Obrigado pela sua atenção e pela sua audiência e contamos com ela no próximo encontro. Até mais.